Você investe no exterior, investe em ações lá nos Estados Unidos e não sabe como declarar esses investimentos para a Receita Federal? Bom, fica tranquilo porque nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo com todas as informações que você precisa para declarar esses investimentos da forma correta. Então fica comigo até o final desse vídeo para aprender a fazer a declaração dos seus investimentos no exterior. Bom, antes de tudo, nesse vídeo eu vou te ensinar, como eu te falei, o passo a passo para declarar esses investimentos. Mas não necessariamente eu vou conseguir tirar todas as suas dúvidas. Então, se você precisa de ajuda para isso ou precisa de algo mais personalizado para te ajudar nessa declaração, clica aqui no primeiro link na descrição e faça parte do curso Renda Futura, porque lá, além de você ter a minha consultoria para esse tipo de questão, você também vai ter acesso a um curso completo com tudo que você precisa saber sobre investimentos. Então, tem interesse nisso, em outras coisas, em investimentos de forma geral, clica aqui no primeiro link na descrição. A primeira coisa que você tem que fazer para fazer essa declaração é juntar todas as informações que você precisa para realizá-la. E para isso, normalmente as corretoras fornecem esse tipo de relatório para você. A Avenue principalmente e a Passfolio fornecem um relatório em português com todas as informações que você precisa para declarar esses investimentos. Em outras corretoras que são voltadas para norte-americanos, para pessoas que moram no exterior, provavelmente você não vai ter esse relatório, então vai ser um pouco mais complicado. Você vai precisar reunir por si só todos os dados que você precisa. Mas no caso da Avenue e da Passfolio, basta você consultar lá no site deles e você vai ter acesso a esse relatório com todas as informações que você precisa, bastando apenas copiar e colar para o seu imposto de renda. Bom, então sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês na prática, aqui na minha tela do meu computador, como você vai declarar tudo que você precisa declarar dos seus investimentos lá no exterior. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer na sua declaração, seja ela do exterior ou aqui do Brasil, é clicar aqui na aba de identificação do contribuinte e você colocar os seus dados para a Receita Federal saber quem você é, onde você mora, o seu telefone, seus contatos e tudo mais. Então você tem que preencher todas essas informações antes mesmo de começar a declarar os seus investimentos. Depois de preencher todos esses dados, você vai ter que declarar as ações que você possui lá no exterior. E para isso você vem aqui em Bens e Direitos, clique em Novo, coloca o grupo 03 e o código 1, que é de ações listadas em Bolsa de Valores. Depois disso, ele vai preencher aqui automático o código 105 Brasil, mas você não quer isso porque esses investimentos são feitos lá no exterior. Para você declarar os seus investimentos no exterior, você também tem que declarar em que país você está investindo lá no exterior. E aqui no caso é os Estados Unidos, que é o código 249, que eu vou colocar aqui para vocês. Depois de mudar a localização, você vai preencher a discriminação desses dados, dessas ações que você possui. E para isso você vai precisar colocar algumas informações que eu vou colocar agora aqui para vocês. Bom, então você tem que colocar a quantidade de ações que você possui, de qual empresa essa ação é, qual o tipo de ação, se essa empresa tem mais de um tipo, é claro. Então o Google, por exemplo, tem 3 tipos de ação e você tem que colocar qual o tipo que você investe. Além disso, você coloca o custo de aquisição em dólar aqui na discriminação e coloca a taxa de dólar que você pagou por ele. Ou seja, qual foi o dólar que você usou para converter o seu dinheiro em reais em dólar para investir lá no exterior. Essa informação vai estar no seu informe de rendimento se você investe pela Avenue ou pela Passfolio. Seguindo aqui, você coloca o código de negociação desse ativo na bolsa e depois você coloca aqui a origem em moeda estrangeira e que você fez essa aquisição pela corretora que você está investindo. Aqui no caso eu coloquei Avenue, mas você pode colocar a corretora que você investe. Depois disso, você vai ter que preencher a situação em 31/12 de 2020 e 31/12 de 2021. Então aqui você tem que colocar o valor em reais que você pagou por essas ações. Lá em cima na descrição você coloca em dólar e aqui embaixo você coloca sempre em reais. Então eu vou colocar aqui 138,12 como exemplo. Se você começou a investir em 2021, você não preenche essa situação em 31/12 de 2020 porque você não investia nessa época. Agora, se você já investia antes disso, você tem que preencher com o valor que você pagou por essas ações que você possuía em 31/12 de 2020. Feito tudo isso, basta clicar em OK e você já vai ter declarado as suas ações lá no exterior. Outra coisa que pode acontecer é você ter vendido essas ações lá no exterior e você também tem que declarar isso. Se você obteve prejuízo ou lucro, não importa, você tem que declarar aqui para a Receita Federal, porque eles precisam dessa informação. Mas tem um pequeno porém, porque nesse tipo de vendas lá no exterior, você vai ter que utilizar outro programa para declarar. Não é igual às ações aqui no Brasil, que tem uma aba específica para declaração dessas ações ou desses fundos imobiliários. Quando você vende uma ação no exterior, você tem que declarar essa venda, esse lucro ou prejuízo que você obteve, através de outro programa que se chama GCAP.
Então é com o GCAP que você vai declarar e eu também vou mostrar para vocês o que você tem que preencher aqui no GCAP para ficar tudo certinho para vocês. A primeira coisa, novamente, é você declarar aqui a sua identificação, seus dados para ficar tudo certinho. E depois, para declarar esses ganhos que você teve, antes você vai ter que declarar quais bens que você tinha, quando você vendeu, quando você comprou, qual o preço que você vendeu, qual o preço que você comprou, para a Receita apurar o seu lucro. Então, para isso, você clica aqui em Direitos/Bens Móveis. Depois disso, você clica em Novo, coloca onde o bem foi adquirido, aqui no caso no exterior, coloca a especificação desse bem, então você vai colocar qual o nome do bem e quais as especificações. Aqui no caso, vou colocar um exemplo, ações da Alphabet Inc., classe C. Depois disso, você vai preencher a data de aquisição, aqui eu vou colocar uma aleatória, 1/1 de 2021. Você vai colocar a origem desses investimentos, desses rendimentos, que pode ser em moeda nacional, em moeda estrangeira ou um misto dos dois. Lá na sua corretora, no seu informe de rendimentos, vai estar especificado qual tipo de rendimento é. Aqui no caso eu vou colocar somente em moeda nacional, vou ter que colocar a cotação do dólar que eu paguei na aquisição desses ativos, que foi 4,0757. E depois eu coloco o custo de aquisição em dólares, que foi 33,89 lá no nosso exemplo. Depois disso ele vai colocar o custo de aquisição em reais aqui para vocês automaticamente. E você vai ter que partir para as próximas abas para preencher o resto das informações. Então, partindo aqui para a aba de adquirentes, você coloca novo e coloca aqui o CNPJ da empresa que você está investindo, da corretora. Porém, as corretoras no exterior não têm CNPJ. CNPJ é uma coisa das empresas aqui no Brasil. Então, aqui você vai colocar somente o nome da corretora que você investe. No meu caso é Avenue Securities LCC. Depois disso dá um OK e você vai partir para a próxima aba das informações, que é de operação. E é aqui que você vai preencher todas as informações de compra e venda desse ativo. Então aqui na natureza você vai lá embaixo e coloca alienação de ações em bolsa de valores. Depois disso você coloca se essa venda foi a prazo ou a prestação, que no caso não. Você coloca a data que você vendeu esse ativo, vou colocar uma data aleatória aqui, 21/12/2021. Você coloca a cotação do dólar no dia da alienação, isso vai estar no seu relatório também. Ou se você não tiver, você pode procurar no site do Banco Central. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar $5 e depois disso eu vou colocar o valor de alienação em dólar. Eu vou dar um exemplo aqui porque eu não vendi minha ação, mas eu vou colocar aqui $40. Ele vai calcular o valor de alienação em reais para mim. Eu também tenho que colocar a corretagem que eu paguei, se você paga a corretagem. A grande maioria das corretoras, principalmente a Avenue e a Passfolio, não tem corretagem, mas tem planos onde você paga a corretagem sim. Então, se você pagou corretagem, você coloca aqui quanto você pagou em dólar e ele vai calcular automaticamente. Depois disso, você tem que preencher um campo muito importante, porque lá no exterior, assim como aqui no Brasil, a gente tem isenção até um limite de venda por mês. Então aqui no caso é R$35 mil. Se você vendeu abaixo de R$35 mil no mês lá no exterior, você não vai pagar imposto de renda. Mas se você vendeu acima disso, você paga imposto de renda sim. Então aqui você vai preencher se essa venda foi acima dos R$35 mil. Então aqui no meu caso foi não, porque eu vendi apenas $200, então eu preencho aqui não. Depois disso você preenche se houve ou não alienação parcial desse bem anteriormente, aqui no caso eu vou colocar não. E aqui no final, em imposto pago no exterior, você não vai preencher nada, porque aqui no Brasil a gente não paga esse tipo de imposto de venda lá no exterior. A gente paga somente aqui no Brasil através da DARF, porque o Brasil tem um acordo com os Estados Unidos em relação a isso. Então aqui embaixo você não preenche nada e depois disso o restante das abas vão ser preenchidas automaticamente. A apuração aqui, como vocês podem ver, vai ser preenchido, o cálculo do imposto e a consolidação. Depois de fazer isso com todas as suas ações, você vai ter que passar essas informações lá para o seu imposto de renda. E para isso, você clica aqui em exportar para o IRPF 2022 e dá um OK. Fazendo isso, ele vai abrir uma aba aqui para você. Você vai ter que selecionar a sua declaração aqui e dar um avançar aqui. Fazendo isso, ele vai gerar um arquivo. Você vai salvar esse arquivo em alguma pasta e depois disso, você vai ir lá no seu imposto de renda e importar esses dados. Para isso, você vem aqui no imposto de renda, vem em importações, clica aqui em ganho de capital 2021, que é o GCAP, seleciona aquele arquivo que você gerou e depois disso você já vai ter importado as suas informações de venda e compra de ações, de lucro que você teve com as ações lá no exterior. E agora, por fim, para declarar os seus rendimentos lá no exterior, você também vai ter que utilizar outro programa. Ano passado você utilizava o programa ainda que você tinha que baixar no seu computador, mas atualmente você vai fazer tudo pelo seu navegador, pela internet e não por um programa que você vai instalar. Então, para isso, para declarar os seus rendimentos no exterior, você tem que entrar no ECAC da Receita Federal.
Entrando no ECAC, aí sim você vai declarar esses rendimentos através dessa aba aqui, declarações e demonstrativos, como vocês estão vendo na tela. Depois disso, você clica aqui em acessar Carnê-Leão, que é a ferramenta que a gente utiliza para declarar esses rendimentos. E clicando aqui, você vai abrir o programa aqui na internet. Chegando aqui, você vai preencher alguns dados. Aqui no caso, como é a declaração de rendimentos lá do exterior, você vai preencher aqui que não é autônomo. Você vai preencher que é rendimentos e pagamentos do exterior, sim. Depois você coloca em salvar aqui embaixo. E você vai passar para a próxima aba, que você tem que preencher algumas informações. Depois disso, aí sim, você vai declarar os seus rendimentos. E para isso, você vem aqui em rendimentos. Clica aqui em cima em mais rendimentos e preenche as informações que eles vão solicitar aqui para vocês. Aqui no caso, a natureza do rendimento é outros. Você coloca a data de recebimento desse rendimento. Aqui, por exemplo, eu coloquei 1/1/2021 e você coloca que ele foi recebido do exterior. Aqui no histórico você vai colocar de qual ação você recebeu esse rendimento, o tipo de ação e o código de negociação em bolsa. Depois disso, você coloca o valor que você recebeu em reais, que também vai estar lá no seu informe de rendimentos. Então você coloca aqui, por exemplo, R$50 e dá em incluir rendimento. Fazendo isso, você já vai ter incluído o seu rendimento em questão e você vai ter que fazer isso com todos os seus outros rendimentos, todas as ações no ano de 2021. Então aqui eu vou clicar em retornar só como exemplo, para você ver como ele vai ficar aqui. Fazendo isso, você vai ter declarado o seu rendimento que você obteve, lembrando o bruto. Aqui você declara o rendimento bruto em reais. Depois de declarar esse rendimento bruto, você também tem que declarar o imposto que você pagou lá no exterior por esses rendimentos que você obteve, porque lá no exterior você paga imposto sobre dividendos, por exemplo. Então aqui você também vai ter que preencher esse imposto que você pagou. Então, para isso, você clica aqui em pagamentos, aqui embaixo, clica em mais pagamentos, coloca a natureza aqui, imposto pago no exterior, coloca a data do pagamento desse imposto, que foi a data que você recebeu o seu rendimento também, coloca aqui no histórico a ação que pagou também, o código de negociação e tudo mais, e aqui embaixo você coloca o imposto em reais que você pagou lá no exterior. Então, aqui no caso, eu vou colocar R$15 e depois disso eu vou clicar aqui em incluir pagamento. Você vai fazer isso também com todas as suas ações, todos os seus investimentos lá fora e clica em retornar depois disso. Depois de fazer isso todos os meses, você vai ver aqui no seu demonstrativo o imposto que você pagou e os seus rendimentos que você obteve de ações no exterior, tudo aqui consolidado. Depois de preenchido todos esses meses, depois de preencher tudo certinho aqui, você vem no seu programa da Receita Federal, clica aqui em Importações, Carnê-Leão 2021 e ele vai abrir uma aba de importação. Então ele vai importar diretamente do seu cadastro lá no ECAC. Então você vai logar aqui com o seu ECAC e ele vai puxar todas as suas informações da declaração do imposto de renda referente a rendimentos no exterior. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, sinceramente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que investem no exterior, mas não sabem como declarar esses investimentos. Então é isso aí, valeu e tchau, tchau!